Olá, bom dia, Deus abençoe muito a sua vida, espero que você esteja bem. Primeiramente a minha voz está assim porque eu estou bem gripado, então gostaria que tivessem paciência. E nesse dia eu gostaria de partilhar uma pequena palavra com vocês, nesse dia 1º de janeiro de 2021, tá? Gostaria de compartilhar uma palavra bem rápida com vocês. E essa palavra está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, tá bom? Por que que eu estou dando essa palavra nesse dia? Porque ontem a gente estava conversando, eu e alguns amigos estávamos conversando sobre a imperfeição do homem e a bondade de Deus, ou seja, a graça de Deus, né? E eu acho que isso é necessário porque não só como a gente, mas muitos cristãos também podem estar nessa mesma situação. Que situação? Eu vou ler aqui esse versículo rápido para a gente ter um entendimento do que eu quero falar nesse dia. Aqui diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vou ler mais uma vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos focar nisso. Que nós como os cristãos muitas vezes falhamos nesse caminho, né? Porque nós somos imperfeitos, somos pecadores e cometemos diversos erros. E pensamos às vezes, tentamos, ou seja, retribuir aquilo que Deus fez com a gente na cruz do Calvário. Nós temos esse senso. O ser humano às vezes não consegue viver pela graça porque ele tem sempre aquele senso de retribuir quando lhe é feito um favor imenso. Por exemplo, o sacrifício na cruz do Calvário. Nós não teremos como pagar, não temos como retribuir isso a Deus e nem devíamos estar pensando em retribuir isso a Deus, o sacrifício na cruz do Calvário, porque realmente é pela graça. Entendeu? Como é que eu posso dizer, entre aspas, favor que nos foi feito, que não pode ser retribuído por nossas obras, por nossa inteligência, ou seja, por meritocracia nossa. Entende? Você não vai conseguir retribuir o sacrifício feito na cruz do Calvário. O que a gente tem que aprender é aprender a viver debaixo da graça. Saber que não, é pela graça que eu sou salvo por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras para que eu me glorie. Isso não vem das obras para dizer depois, não, Deus fez sacrifício na cruz do Calvário e através dessa e daquela obra eu fui salvo. Não, é somente pela graça, somente pela graça. E falando mais sobre a graça, sobre ser salvo pela graça, não pelas nossas obras, não por mérito nosso, eu lembro de um versículo também em Mateus, capítulo 19, versículo 21. Mateus 19, capítulo 21, que diz o seguinte, Mateus 19, capítulo 19, versículo 21, diz o seguinte, isso aqui é a parábola do homem rico, e essa parábola diz o seguinte, é, aquele homem rico, vou simplificar a história, aquele homem rico chegou até Jesus e disse o seguinte, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? O Senhor Jesus disse, olha, vai e guarda todos os mandamentos. Ele disse, olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Tenho guardado os mandamentos. Se não matarás, eu cumpro. Não roubarás, não farás isso e aquilo, eu cumpro. Disse isso para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse claramente uma coisinha para ele. Disse, olha, se queres ser perfeito, só falta-te uma coisa. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. O mancebo, ouvindo isso, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil entrar um camelo pela ponta de uma agulha, passar um camelo pela ponta de uma agulha, do que um rico no reino dos céus.
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos só olhar bem o panorama. Irmãos, eu quando estava lendo isso na congregação, estava sentado numa das cadeiras, eu olhei para esse versículo, me entrou um temor muito forte. Eu nunca tinha compreendido essa palavra de tal forma que fizesse o meu coração em papas e as minhas lágrimas não consegui conter. Porque vê o que o Senhor Jesus disse. É mais fácil passar um camelo pela ponta de uma agulha. Sabe o que é isso? Um camelo tem 2 metros, aproximadamente, quase 2 metros e 40, e sei lá, aproximadamente, ou quase 3 metros mesmo. Tem um camelo, você vê, os camelos são grandes, são gigantes. E é mais fácil passar um camelo pela pontinha de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Você consegue entender? E quando eu percebi que quando o Senhor Jesus disse que é mais fácil entrar no camelo pela ponta de uma agulha do que um rico no reino dos céus, quando eu vi o termo riqueza, o Senhor Jesus não estava só literalmente dizendo sobre riqueza, mas tudo aquilo que prende o seu coração às coisas do mundo. Porque o que prendia o coração do homem rico, né, eram as suas riquezas. Então, a quem prende o coração, o que prende o coração dele são as paixões. A quem prende o coração dele é o trabalho. Qualquer coisa que tu afaste de Deus, alguns é o celular. Então, você vê que é difícil a gente, por meritocracia, né? Porque aquele diz que cumpria todas as leis. É difícil a gente, por meritocracia, hein, ser salvo. Aí em Efésios 2:8 nós já vimos que vimos que, ou seja, pela graça somos salvos por meio da fé. É dom de Deus, não vem das nossas obras para que a gente se glorie. Tá bom? E aqui o Senhor Jesus vem dizer que é impossível um homem salvar-se a si mesmo. Mas para Deus tudo é possível. Nós podemos ver claramente que nos remete à graça de Deus. Nos remete à graça de Deus. Então, nós não podemos tentar pensar que nós seremos salvos por mérito nosso, porque a gente ora muito, a gente jejua, a gente busca, a gente faz o que faz, a gente prega, a gente fala, a gente serve na igreja. Não. Não, nós não seremos salvos, porque aí estaríamos a ser contraditórios. Mas atenção, apesar de ainda a gente ter ciência, ter noção de que somos salvos pela graça por meio da fé, nós ainda como humanos, o nosso consciente, o nosso subconsciente, inclusive, ainda tenta pensar que nós seremos salvos pelo nosso próprio mérito. E você pode notar que indiretamente, às vezes, as nossas ações são remetidas a isso, porque a gente pensa que seremos salvos pelos nossos méritos, ou até pela nossa santidade em si. Sinceramente, o que nós estávamos a falar ontem é que em meio a tanta depravação, em meio a tanta imperfeição que tem um homem, é impossível um homem ser salvo com as suas obras, porque cumpre a lei, porque ora, porque jejua, porque nesse mundo a gente cai, falha, a gente peca. O humano no dicionário inclusive já significa sinônimo de perfeição. Então, você é humano, você é pecador. O que nós devemos fazer não é tentar conseguir a salvação por mérito nosso, mas simplesmente descansai na graça. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, diz a sua palavra. Então descansa na graça. Eu não estou a dizer que você vai parar de orar, jejuar. Não, cara, você tem que fazer isso. Temos que fazer isso porque senão já era. O inimigo vai nos avassalhar quando tiver oportunidade. Porque a palavra diz que Satanás anda como um leão rugente buscando a quem tragar, a quem devorar, a quem derrotar. Tá bom? Também diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então nós devemos sim ser diligentes, devemos buscar Deus, devemos buscar ser cada vez mais santos em Cristo Jesus, estar coladinho a Ele, mas não pensar que é por isso que nós seremos salvos, porque a palavra diz que pela graça nós somos salvos, então não é pelas suas obras, nem pela sua perfeição, nem pelo seu cumprimento da lei, é pela graça que seremos salvos. Não tem meritocracia quando se chama de salvação. Ele foi salvo por mérito, assim estamos a desmerecer o sacrifício que foi na cruz do Calvário, porque o sacrifício na cruz do Calvário é justamente para quando Deus olhasse para todas as nossas imperfeições, Ele visse o Cordeiro imolado que foi morto aí pelas nossas vidas. Entendeu? Então é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. É um dom de Deus.
tá bom? Não é pelas obras para que ninguém se glorie e enche o peito diante de Deus e dizer que não, eu fiz isso e aquilo, é por isso que eu sou salvo. É somente pela graça, meu amado. Então, Deus abençoe a sua vida, que nós possamos mentalizar isso e às vezes não, e tendo isso em mente, a gente reduz o nosso sofrimento na tentativa de ser perfeito diante de Deus, fazer tudo na linha. É impossível, é impossível. Por isso que é impossível para um homem salvar-se, mas para Deus tudo é possível, porque somos salvos somente pela graça de Deus, por meio da fé. Amém? Então Deus abençoe muito a sua vida. Espero que esse ano de 2021 seja um ano que a gente possa dedicar-se mais à nossa vida espiritual. Tá bom? Sei que 2020 ensinou bastante também, né? E 2021 a gente possa continuar com o ritmo de crescimento espiritual a cada dia. Deus abençoe.